boa noite. Estamos abrindo aqui para testar. Se alguém puder dizer se o som tá bom. Está chegando a imagem, vamos aguardar até as 8, né? Então nós estamos só começando a nos conectar nesse momento. Boa noite aos que estão chegando, a Cláudia, a Marzete, boa noite a todos. Mais uma boa noite. Isabel chegando conosco.
Bom, já estamos no nosso horário, né? A espiritualidade também nos acompanha. Então, antes de começar a nossa reflexão de hoje, obrigado, seu Carlos. Sim, será, parece para nós aqui, muito boa para todos nós. Nós estamos aprendendo, né? Então, eu queria só relembrar que a nossa casa está trocando de lugar, né? Ainda precisa de doações, estamos construindo. Eu ainda não tive a oportunidade lá, muito trabalho, mas assim que a gente começar, né, mais o seu Eudócio está presente, vamos construir a nossa casa provisória. O seu Carlos já está à frente dessa obra, já está dando andamento. Aí assim que tiver alguma coisa, nós vamos fazer um mutirão, nós, quem puder ajudar, os homens, né, estamos prontos a fazermos isso. Então gostaria de, nesse momento, convidar todos que fiquem em paz, que elevem o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos fazer a nossa prece de abertura, porque nós estamos transmitindo pela nossa página do Facebook, né, Grupo Espírita Mensageiros da Luz, de Gravataí, e também a Rádio Gravataí Online também está transmitindo simultaneamente. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais essa noite, agradecendo por essa oportunidade de todos nos conectarmos com a espiritualidade superior, com Deus, agradecendo a proteção de nossos mentores, que nós possamos vibrar nesse momento o amor, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio psíquico, emocional, físico e espiritual, sempre com gratidão ao Pai. Que nós possamos, durante esses momentos, esses breves momentos, estarmos em harmonia conosco mesmos, pensando em nossos familiares, nossos amigos, também aqueles que precisam de amparo e de auxílio, para que ao final nós fizemos a nossa irradiação a todos eles. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que Jesus nos acompanhe, que assim seja. Bom, vamos dar seguimento aqui então. Hoje o tema trazido para hoje está no Evangelho, né? No Novo Testamento, Evangelho, todos os Evangelhos de todos os evangelistas. Também está no capítulo 15 de A Gênese, segundo o Espiritismo, os milagres do Evangelho. Nós vamos refletir sobre esses milagres, ditos milagres, que ainda alguns acham que sim, né? Entendem assim, para que nós possamos trazer esse entendimento para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Para começar, eu trouxe aqui uma palavra que eu vou falar aqui, ainda durante a nossa reflexão: transcendência. E eu trouxe uma definição aqui, que eu achei bem interessante. Transcendência: a busca pela compreensão de algo maior, elevação íntima, conexão com Deus e a espiritualidade superior, através da reforma interior para podermos amar incondicionalmente todos os seres da criação. É a elevação da consciência. Então nós vamos tentar aqui refletir e compreender um pouco esses fatos, né, esses milagres de Jesus, né, que foram anotados lá no Evangelho, registrados por cada evangelista no Novo Testamento, para também compreendermos a contribuição do Espiritismo nesse capítulo 15 de A Gênese, que é a última obra da codificação. Mas para isso nós vamos precisar fazer uma viagem no tempo, né? De vez em quando eu faço essas coisas, né? Vamos voltar um pouco ao passado, né? Vamos tentar buscar alguns fatos da nossa história, a história da humanidade. Ainda lá no século XVIII, a igreja representava para a sociedade, a comunidade como um todo, um elemento que unificava a tudo e a todos, né? Só para trazer um exemplo dessa unificação, o grande músico, compositor, né, o Bach, que a gente chama Johann Sebastian Bach, com suas músicas belíssimas, ele tentou fazer música em diversos campos, em outras áreas,
Mas a pedido da igreja ele fez as suas músicas para serem tocadas nas missas, nas igrejas, principalmente aos domingos. E também as próprias cidades, elas eram construídas a partir da igreja. A igreja é o elemento central, a partir dali uma praça era o centro das cidades. E ali nas igrejas, nessa época, as pessoas se reuniam, elas iam para verem umas às outras, se comunicarem, se relacionavam a partir da igreja. Ali as pessoas, ou nós como humanidade, vamos dizer assim, experimentavam ali aquilo que era possível de transcendência, dessa elevação espiritual. As igrejas e os templos religiosos eram construídos, eram projetados para que o ambiente fosse adequado para que essa música se espalhasse por todo o ambiente, por toda a igreja. Se nós percebermos as igrejas que são famosas, que são patrimônios culturais da humanidade por todo o mundo, na verdade são como uma forma de abóbada, em alguma parte, onde os sons que eram tocados das músicas ou que eram cantadas, parecia que envolviam a todos, que todos estavam dentro da música, dando uma sensação de um ser supremo em torno de todos, vigiando a todos ali. Mas só que nessas igrejas, a religiosidade ainda era com uma vivência, assim, um nível psicológico, emocional, infantil. Esse era o nível nosso. Numa ideia de inferno, de um fogo ardente, para assustar, para amedrontar as pessoas, a fim de que elas não praticassem mal, não fizessem maldade, né? Numa ideia de trazer que Deus era um ser preconceituoso e vingativo, que também selecionava as pessoas previamente, escolhiam aqueles que seriam maus e iam arder no fogo do inferno por toda a eternidade, e também aqueles que teriam aula de harpa com os anjos no céu, tocando harpinha nas nuvens, que deveria ser muito chato se fosse assim, né? Ficar numa nuvem a eternidade inteira tocando harpa. Mas era assim, era uma religiosidade simples, que atendia à nossa mentalidade simples. No entanto, a lei é de progresso, para os seres e para os mundos, criados por Deus na sua gigantesca, infinita criação. Mas então, em determinado momento, é chegado o momento do progresso intelectual da humanidade. E se destacam, entre outros, entre tantos outros, Copérnico, Galileu, e a visão do ser humano se amplia. Abrem os horizontes. Não era mais a Terra como o centro do universo. Não era mais o Sol girando em torno da Terra, mas a criação de Deus agora se expandia e começava a desafiar esses dogmas da teologia e as práticas religiosas seguidas por séculos. A ideia de milagre como sendo um fato que poderia acontecer fora das leis naturais, como se fosse algo que poderia acontecer porque Deus iria infringir as suas próprias leis. Essa visão passou a ser questionada, muito questionada. E lá pelo final do século XVIII, início do século XIX, alguns pensadores, alguns intelectuais do mundo começam a olhar para o Evangelho com uma perspectiva do iluminismo, do racionalismo, acreditando que a razão era um guia sem falhas, acreditando que o ser humano poderia conhecer tudo e que poderia também explicar tudo. Então, só para citar um deles, Albert Schweitzer era um historiador, um humanista, também um historiador do cristianismo. Ele escreve dizendo que Jesus, o que estava escrito sobre Jesus, começam a ser escritas com ódio. Mas era interessante porque ele dizia que não era ódio de Jesus, mas era em relação à teologia, aos dogmas irracionais, aquilo que, se examinássemos com calma, parecia mesmo incompreensível, contraditório. Esses dogmas e rituais
da religião ainda atrasada, que nos dão a imagem de um Deus como se fosse um ser preconceituoso, raivoso, arbitrário, cheio de caprichos, como se fosse um ser humano. Então, logo nesse momento da história, a religiosidade das pessoas começa a se abalar. A ideia de pecado, essa ideia de entrar em um local para confessar os seus erros e abrir a sua privacidade, a sua intimidade a um sacerdote, começa a incomodar muitas consciências, muitas pessoas. A ideia, por exemplo, só para dar um exemplo, de uma mãe onde essa mãe poderia, por exemplo, deixar o seu filho arder no fogo do inferno, se entrega à maldade, faça o que quiser, ela largando lá, e logo poderia voltar, se confessar, estava apta a ter aula de anjos, com os anjos no céu. Essa ideia não convence mais. Começa a ferir a sensibilidade das pessoas. E paralelo a tudo isso, a esse desconforto, vamos dizer assim, espiritual e religioso, avança também a ciência. A ciência avança num ritmo que atropela e assume o papel que antes era assumido pela igreja. Os cientistas se transformam em sacerdotes e assim começam a ditar regras, arrogantes também como eram os sacerdotes. Eles passam a impressão de que conheciam muito mais do que realmente conheciam e respondem a tudo com muita certeza, mas escondendo totalmente as suas próprias dúvidas. E também paralelo a isso, ao avanço da ciência, chega o avanço da tecnologia e seus efeitos deslumbrantes para muitos até hoje. Locomotiva a vapor, telégrafo, as ondas magnéticas que dão origem ao rádio, à televisão, e tudo isso avança numa proporção muito grande até a chegada da internet e a tecnologia que nós vivemos hoje. Ufa! Tudo muito rápido. Para nós às vezes parece que é lento, né? Tantos anos, tantas décadas, mas para a espiritualidade que nos acompanha, esse tempo foi rápido. Então, ciência e tecnologia. O progresso intelectual do mundo tornou obsoletas as crenças religiosas milenares da maioria das civilizações humanas. Para muitos aqui na Terra, Deus passou a ser dispensável. Numa visão totalmente racionalista, materialista e objetiva, que tem o seu fundamento apenas naquilo que os nossos 5 sentidos podem observar, podem perceber, e nos tornamos assim então escravos dos nossos sentidos. E todo o processo educacional, político e das comunidades educa crianças a confiarem apenas nos seus sentidos físicos. E mesmo espíritas têm uma dificuldade em vivenciar a sua intuição, porque nós nos tornamos imaturos em relação ao sentimento, à intuição e à transcendência. Mas só que na dimensão do nosso ser humano transcendente, que precisa se elevar, precisa se conectar com a espiritualidade superior, precisa dessa conexão com o Criador, essa dimensão do ser humano é tão importante quanto a nossa alimentação e os nutrientes que nós ingerimos para o corpo físico. Pois se nós não nos alimentamos de forma adequada, nós podemos ficar doentes. E doentes por falta de nutrientes para o nosso organismo. Como, por exemplo, eu vou trazer um exemplo da anemia, por exemplo. Então, se nós não nos nutrimos de transcendência, os sintomas vão aparecendo de uma forma mais sutil. Só que nós não vivemos ainda numa sociedade que tolera a sutileza. E desta forma, a desnutrição de espiritualidade, de transcendência,
tem sido, de certa forma, tentado ser resolvido. De que forma? Com antidepressivos, com remédios para dormir, muitas ingestão de drogas, remédios, uma fuga de alguns, fuga social, tristeza cultivada e deliberada, pessimismo usado como bandeira e estilo de vida, nada mais serve. E uma alma, quando está desnutrida, é uma alma anêmica, nesse sentido figurado que eu trouxe. E uma alma com anemia, ela não tem prazer em viver porque ela perde o sentido, ela perde o seu propósito. Então hoje nós temos tantos aparelhos sofisticados, que deslumbram muitas pessoas, aparelhinhos que nós carregamos conosco todos os dias, este que está fazendo esse nosso contato aqui em pensamento, uma imagem, um celular, um smartphone, mas nós somos incapazes ainda, muitas vezes, de olhar nos olhos das pessoas que nós convivemos todos os dias, no trabalho, no lar, na escola, na casa espírita, para dizer o que nós estamos sentindo. Houve uma inversão profunda. Nós saímos de uma religiosidade que não nutria de verdade, que não alimentava, que era ainda infantil, e entramos num racionalismo, um materialismo também infantis, que também não alimenta. E se antes os evangelhos de Jesus, eles eram lidos e interpretados de uma forma piedosa, crédula, por mentes cheias de misticismo e ingenuidade, hoje os mesmos evangelhos são lidos por mentes preparadas, mais aprimoradas, mas arrogantes e desnutridas de transcendência, e que não encontram razão e sentido algum nesses textos do Evangelho, acham fantasiosos. Resumindo, então, nós saímos do espeto da churrasqueira e caímos na brasa. Mas só que acontece uma coisa: a evolução espiritual, ela é supervisionada, ela é observada atentamente por inteligências espirituais que já evoluíram muito além de nós. E o universo inteiro, infinito, é supervisionado pela inteligência suprema, Deus. E nós podemos reconhecer e experimentar a inteligência divina através das suas previdências e providências divinas. Dessa forma, esses espíritos que dirigem essa nossa evolução, por já estarem muito à frente, sabiam que nós nos atrapalharíamos, nós entraríamos em alguns labirintos e nós não conseguiríamos ser sozinhos. Desta forma, nos foi enviado em pleno século XIX o Consolador prometido pelo Cristo, para que nós, como humanidade, começássemos a nos nutrir de transcendência, mas com maturidade, e desta forma vivermos a experiência religiosa, mas sem abrir mão da inteligência e da razão. E é exatamente isso que está no último livro da codificação que Allan Kardec deixa para a humanidade. O exemplo, o exercício de como nós temos que usar ciência e religiosidade, razão e sentimento, sentido e transcendência, tudo isso precisa andar juntos. É claro que a Gênese é um trabalho histórico, sendo assim tem suas limitações históricas, mas o exemplo está dado. E foi no capítulo 15 que Kardec explicou de maneira simples, observando os ensinos dos espíritos, como tudo ocorreu. Portanto, é preciso que nós, espíritas, nos exercitemos para podermos adquirir a capacidade de raciocinar conforme os princípios espíritas. Mas não é como princípios espíritas como eu, como vocês, espíritas. Não. Como espíritas de ensino espiritual dos espíritos. Porque
Diante de tantas dificuldades vividas por nós, vividas nesse momento que estamos passando pela transição, desse momento de pandemia, esse momento tão difícil para muitas pessoas, para todos nós, basta raciocinarmos com os princípios da imortalidade da alma, que já nos colocamos de pé. Imortalidade da alma, não imortalidade do corpo. E assim nós vamos recobrar a serenidade, a fé, ou seja, raciocínio e sentimento usando apenas um princípio do Espiritismo, a imortalidade da alma. Pois Kardec usa um princípio no capítulo 15, o perispírito, seus fluidos e os fenômenos que pode produzir, incluindo os fenômenos mediúnicos e anímicos. E com os ensinos dos espíritos de toda a obra, toda a codificação, ele mergulha para estudar as curas e os milagres nos evangelhos. E começa então a explicar como tudo aconteceu de uma forma lógica e clara. Por isso talvez foi a última obra, porque depois dele estar maduro, de estudar todas, e para nós também estudar todas as outras, nós estamos aptos a estudar essa obra. Só que aqueles fenômenos descritos no Evangelho são produzidos todos os dias em vários cantos do mundo, através de médiuns e pessoas treinadas a usar o perispírito. Então aquilo que era miraculoso, extraordinário, sobrenatural, passa a ser explicado com raciocínio simples. Então, para resumir aqui, tudo que existe ou é feito de elemento material ou elemento espiritual. Tudo que existe é constituído desses dois elementos. O elemento material possui seu funcionamento, a sua lógica, e para isso nós temos para o entendimento a geologia, a química, a física, a biologia, etc, etc. E para entender o elemento espiritual, nós temos a ciência espírita. Mas como eu disse antes, não é espírita do movimento espírita. Kardec usa essa expressão mundo dos espíritos ou espírita para identificar que é a ciência do elemento espiritual. Então, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar e de sentir. Nós não precisamos mais sermos crédulos, místicos. Nós podemos raciocinar e entender que o elemento espiritual ele interfere no elemento material. Ele interage, ele age, reage com tudo. Mas, ainda que nós estudemos todas essas curas de Jesus, que nós expliquemos todos os fatos extraordinários da vida de Jesus aqui na Terra, mesmo que nós consigamos, com a ciência material, explicar tudo isso, nós precisamos ainda compreender uma coisa. E é muito sério o que eu vou dizer, e faz parte do nosso progresso, por isso a imortalidade é da alma. Por isso vamos relembrar alguns fatos aqui antes de eu dizer o que é. Lembram do cego de Jericó, do cego de Betsaida, curados por Jesus? Pois então, eles morreram. Maria de Magdala, que também foi ajudada por Jesus, foi curada, morreu. Todos os leprosos, os aleijados que Jesus curou, também morreram. Então o que eu vou dizer é o seguinte, e não é para jogar praga em vocês e em ninguém, né? Até porque eu também já recebi um benefício de uma cura espiritual. Mas todos vocês e eu, que todos nós vamos morrer. Só para lembrar mais um que eu tinha esquecido, Lázaro, né, que foi ressuscitado, na verdade foi reanimado, morreu de novo. E naquela existência não voltou de novo. Então raciocinem comigo, isso que é sério para a gente entender. Será que um espírito da magnitude de Jesus veio a esse mundo para curar corpos que iriam morrer logo em seguida? Porque não há nada que nós façamos
que vai nos livrar do nosso próprio velório. Nada. Nenhum cirurgião, nenhum médium, nenhuma ciência, nenhuma crença. Vai chegar um dia que nós vamos morrer. O elemento material, o corpo físico. E é nessa hora que vai se colocar diante de nós o desafio de lermos e compreendermos essas curas e raciocinar com os princípios do Espiritismo e trazer para o nosso momento, para o nosso dia a dia. E como podemos fazer isso? Bom, pois bem, nós temos algumas curas que são definitivas e que a morte não vai apagar. Por exemplo, alguns cegos já foram curados no Espiritismo. Sabem como? Porque eles só enxergavam o que os olhos do corpo poderiam ver. Chegam na casa espírita num profundo sofrimento, obsessão, conflitos familiares, doenças físicas, e a sua cegueira vai sendo curada aos poucos. Aos poucos, vão descobrindo que são imortais, imortalidade da alma. E sabem o que realmente acontece quando nós internalizamos isso? Que nós somos imortais? É mais ou menos assim. Nós temos um problema na nossa vida, ou vários, né? E vamos olhar para ele e pensar mais ou menos assim. Mas como isso está acontecendo? Bom, eu sei que vai insistir esse problema algum tempo, mas não vai durar mais do que eu. Porque eu vou viver para sempre. Quando eu estava preparando essa parte aqui, tem algo que um amigo colocou no nosso grupo lá de estudos, que nós estudamos juntos, né, o meu amigo João Renato. Ele já me contou alguns fatos da sua vida, as suas lutas, a sua caminhada, né, suas vitórias, né, remangando as mangas, seguindo em frente. E apareceu mais uma batalha agora para ele seguir em frente. E ele disse assim no grupo: mas eu vou continuar tentando ser feliz, buscando conhecimento, levantando a cabeça, porque o problema ele vai se resolver em algum momento, pois ele é temporário, ele é transitório, para nos ajudar em alguma coisa. E quando nós enxergamos desta forma, nós começamos a nos comportar e a nos movimentar, a tomarmos decisões, a olhar para a vida como alguém que enxerga. Nós deixamos de ser cegos, vamos deixando de ser cegos. É como aquele caso, né? Domingo vai vir o cunhado lá, ou cunhada, e a gente pensa: eu não vou deixar passar aquela conversa. Mas aí quando a gente começa a enxergar um pouquinho, a gente pensa: não. Quem sabe, né, daqui a 500 anos, em outra existência, a gente já superou isso. Deixamos para lá. Começamos a nos relacionar como alguém que enxerga. Mas também nós temos os paralíticos, que nós já conhecemos, eis um que vos fala, quando chegam até o Espiritismo, né, criaturas que são incapazes de se movimentar a não ser para atender o seu próprio interesse. Só se movimentam se for em benefício para si próprio e nenhum movimento a favor de ninguém. Assim nós temos uma vida como se nós vivêssemos numa redoma de vidro, dos nossos interesses pessoais apenas. E essa redoma é como se fosse espelhada, onde nós não enxergamos mais ninguém a não ser a nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Só que em algum momento a luz do Evangelho faz um furinho nessa redoma e começa a penetrar nela, e começamos a sair desse mundinho limitado em que vivíamos e começamos a fazer coisas onde não vamos ganhar nada com isso. Ou melhor, começamos a fazer coisas sem pensar em ganhar alguma coisa, em ter uns benefícios pessoais. Assim, desta forma, nós nos movimentamos. Tem um vídeo que eu achei na internet que é de Jerônimo Mendonça, chamado de O Gigante Deitado. Ele era paralítico e fazia palestras numa maca, né? E é muito interessante ver ele lá, porque ele conta lá, é muito interessante a palestra dele, tem ele inteiro em 40 e poucos minutos, né? E
E tem fracionado. E ele fala que a mãe dele sempre reclamava dele, que ele era o único paralítico da família dos filhos e ele nunca parava em casa. Então quem era o paralítico, né? De verdade, vamos dizer assim, né? Então nós temos também um outro exemplo, já que eu estava falando aqui, da nossa amiga que estuda conosco lá, Ana Célia, que está numa luta e ainda está no hospital. E ela está num humor, uma alegria, parece que nada está abatendo seu coração. E ela luta muito e vai conseguir. Isso que nós precisamos fazer, levantar a cabeça e seguir adiante. Sempre. Então, à medida que o Consolador prometido vai tocando o nosso coração, vai nos curando também essa nossa paralisia. Nós não éramos capazes de nos movimentar, mas agora nós já somos. Pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco. E esse movimento nos proporciona uma fé raciocinada, transcendência madura, espiritualidade mais adulta, religiosidade com conhecimento. E alguns podem perguntar, e para que isso? Para vivermos a vida de verdade, a vida real, a vida como ela é. E a todo momento nós estamos, como eu citei, 2 amigos, em luta conosco mesmos. Porque a maior luta que nós temos é em cada um de nós, cada um consigo mesmo. Superando, levantando a cabeça e seguindo adiante. Não aceitando tudo, temos que lutar para mudar o nosso próprio quadro. Porque acreditem, nosso maior adversário ainda somos nós mesmos. E isso é devido, e acontecem coisas na nossa vida, a essa vontade muito grande que está lá no nosso inconsciente de voltar a sermos ou a fazermos nossas vicissitudes, o que éramos, o que fazíamos, uma vontade de repetir coisas do passado, de outras existências, ou até mesmo dessa em algum momento. Então, às vezes, com tudo isso, nós nos colocamos em silêncio, e nas nossas preces nós voltamos para a espiritualidade ou para Jesus, e pedimos a Ele: Jesus, por favor, me cura, porque eu não aguento mais essa situação. Porque à medida que nós vamos entrando na doutrina, que o Evangelho começa a penetrar mais fundo na nossa consciência, no nosso coração, a cura começa a ser mais profunda. O trabalho de cura passa a ser mais árduo, mais individual. Nós começamos a ficar mais resistentes às dores, mais resistentes às dificuldades, aos desafios que nos chegam, porque começa a mexer, a tocar nas profundidades da nossa alma. Então, nós precisamos, nesse momento de turbulência, de transição, vencermos a tristeza que se abateu sobre muitos espíritas, o desânimo que tem invadido os espíritas e também muitos trabalhadores espíritas. É preciso vencer as nuvens pesadas de pessimismo que estão no olhar de muitos encarnados no dia de hoje. Isso acontece porque, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Palavras do Cristo. Então, não permitam que as atitudes dos outros os desequilibrem, que os desafios que nos chegam todos os dias nos cause desânimo. Sigam avançando no bem, no amor, busquem o conhecimento, o entendimento. E assim nós olharemos para esse capítulo 15 de A Gênese e talvez, na nossa intimidade, iniciaremos uma conversa com Jesus. Perguntaremos para Ele: Senhor, vai mexer onde agora? O que o Senhor quer de mim? Por que isso agora? Porque muitas vezes nós tentamos o atendimento ao cliente na espiritualidade. Nós vamos direto à ouvidoria, Jesus. Não está demais, não? Ou seja, nós queremos renegociar a nossa dívida. Queremos um parcelamento facilitado, mais ou menos isso. Mas só que nesse momento, usando os princípios da espiritualidade, os ensinos dos Espíritos, do Evangelho, nós vamos entender que nós já não somos mais os mesmos.
porque assim nós vamos entender que os fatos extraordinários do Evangelho estão todos os dias na nossa própria vida. Que os ensinos de Jesus não são apenas como uma obra de arte para serem lidos e admirados, não. São para sermos vividos na nossa vida com esses ensinamentos. Porque a nossa vida é a prática do Evangelho. A nossa vida é o próprio Evangelho. E para chegar ao final desse nosso pensamento de hoje, eu trouxe um texto que combinou direitinho com isso que estava sendo preparado aqui, como nada é por acaso, né? É um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que buscais, né? O Espírito Emmanuel, do Chico Xavier, ele comenta, porque o Emmanuel tem essa facilidade, esse espírito de ler uma frase de Jesus e fazer um texto sobre ela. Está no capítulo 1 de João, versículo 38, onde ele coloca: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Aí Emmanuel faz um texto e diz assim: A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, nós, a esse departamento divino, a sua viciação de sentimentos, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável. Tentam subornar Deus, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Então, meus irmãos, meus amigos, a todos que estão aí, pensemos nisso. O que buscamos no dia a dia, nesse momento de transcendência que nós tentamos, Então, eu gostaria que todos ficassem em paz, que estejam já em paz, que nós possamos já ter aqui esse momento, antes do encerramento com a nossa prece, essa paz interior. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, Eu gostaria de então encerrar com uma preces e radiações, e que nós possamos fazer uma prece em conjunto com as mentes mais elevadas, o nosso sentimento mais tranquilo, já que estamos assim, e pensando em todos os irmãos, amigos, Temos também uma irmã da nossa colega, a nossa irmã de estudos da Jocasta, lá que também está com Covid-19, que está no início, mas temos que ficar atentos, Estamos evoluindo com tudo. Então eu gostaria de pedir a todos um silêncio interior nesse momento, que nós possamos nos conectar com Deus, a espiritualidade superior, agradecendo esses breves momentos que tivemos, pedindo humildemente que sejam amparados todos aqueles que sofrem nas ruas,
pelo abandono, aqueles irmãos que vivem em orfanatos, asilos, também sofrem por esse mesmo problema. Forças que eles precisam encontrar no fundo da sua alma para superar as suas provas, as suas expiações. Aos irmãos que estão nos presídios por escolherem caminhos dificultosos a si mesmos. Aos nossos amigos, parentes e todos aqueles desconhecidos que estão em hospitais, adoecidos, que precisam desse amparo, de tranquilidade nesse momento. Também ao meu padrasto que está no hospital, teve um infarto, AVC. A todos os irmãos que precisam do amparo de médicos, desses trabalhadores que são enviados por Deus para nos auxiliar. Aos irmãos que tiram a própria vida, que possam receber nesse momento o nosso consolo, nosso sentimento, nosso amparo. A seus familiares que também sofrem com essa partida interrompida nessa sua vida tenra muitas vezes. Que assim elevemos nosso pensamento principalmente a pedir por aqueles irmãos que ainda vivem a causar o sofrimento aos outros, que eles possam compreender e encontrar o caminho da luz, da elevação interior, do entendimento, da paz, que Jesus ilumine seus caminhos. A todos que trabalham conosco, que estudam conosco, a todos os amigos de caminhada que recebam essa irradiação de saúde física, saúde espiritual, a todos que necessitam, que estão próximos de nós ou não, em nossos pensamentos e sentimentos, e que nós possamos olhar para a vida com o propósito de vivê-la com paz, com amor, com vontade de aprendizados, deixando o outro seguir o seu caminho, assim como gostaríamos que deixasse de seguir o nosso caminho. Que Jesus nos ilumine e que nós possamos agradecer todos os dias ao Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida, e que seja sempre feita a Tua vontade e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão a todos por ter nos acompanhado, um grande abraço, né? E que nós possamos ter novas oportunidades. Um abração a todos, fiquem em paz.